Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. E hoje nós vamos falar sobre fundamento inabalável, sobre a importância dos fundamentos na vida do cristão. E como introdução, nós queremos falar que toda obra, seja ela simples, um simples muro ou um complexo arranha-céu, um edifício maravilhoso, na direção do céu, precisa de uma fundação que o sustente. Em outras palavras, a estabilidade da obra construída depende da sua fundação. Qual é a fundação da sua vida? Qual é a fundação do seu coração? Aonde você está enraizado? Ou seja, se ela é sólida, se a fundação é sólida e consistente, não existe nenhum risco de desabamento de uma construção, de um edifício, bem como de uma vida bem edificada. Se não, vêm as intempéries, as tempestades, as dificuldades, as lutas e os problemas. No caso do edifício, provavelmente desabará. Assim também a vida humana. Se você não construir a sua vida num edifício inabalável, sólido, bem construído, infelizmente, a vida de muitos tem desabado. Então, igualmente como discípulos de Jesus, somos edificações espirituais, as quais as Escrituras chamam pelos seguintes nomes: Templo do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 6,19, Templo ou Santuário de Deus, lá em 1 Coríntios 3,16, a Bíblia diz: acaso não sabeis vós que vós sois santuários do Deus vivo e que o Espírito Santo habita dentro de vós? Também lá em 1 Coríntios 3,9 diz que nós somos edifício de Deus. E também lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, a Bíblia Sagrada diz que nós somos casa espiritual. Ou seja, se nossos fundamentos estiverem edificados adequadamente, bem construídos, as nossas estruturas interiores e exteriores serão fortes, firmes, capazes de resistir aos problemas, lutas, tribulações, dores e sofrimentos que fazem parte da condição de todos nós, seres humanos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Jesus precisa ser o alicerce. Jesus é o alicerce, é a rocha inabalável, é a pedra de esquina. 1 Coríntios 3,11, o texto sagrado diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo é o fundamento da sua vida? Querido, compreenda que o melhor e mais perfeito tipo de alicerce é a rocha. E Jesus é conhecido como a rocha eterna. Para encontrá-la, os construtores removem outras bases menos estáveis, tais como pedregulho, areia, barro e pedra porosa, que é aquela pedra moída, A nossa vida espiritual também deve ser submetida ao mesmo processo, assim como é no mundo natural. Se Jesus Cristo não estiver no centro das nossas ações, das nossas palavras, se ele não estiver envolvido, nada deveríamos fazer para construir, pois ele é a nossa rocha inabalável. É o que diz 1 Coríntios 10, 4. Ou seja, se tentarmos construir algo longe dessa verdade, tendo Jesus como fundamento, o alicerce da nossa vida, então o dia, que a Bíblia chama de dia do juízo, trará isso para a luz. Qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso alicerce? E na verdade, tudo que edificamos hoje em nome de Deus será testado e no final seremos recompensados pelo que sobreviver ao fogo depurador do Senhor. É o que diz em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, quando Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, um juízo que haverá entre os crentes. Jesus somente, amados, apoiará aquilo que ele vir o Pai fazer. É o que ele diz em João 5,19. Por isso, devemos pedir a Deus que faça a sua vontade, que o seu reino seja inserido, implantado e a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Desse modo, então, saberemos que o que estamos construindo é por ele sustentado e que Jesus seja o sustento da tua casa, da tua família, dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus planos. Que Jesus seja o alicerce. Segundo destaque que nós queremos dar:
A sua vida, a sua casa é construída sobre a rocha ou sobre a areia? Rocha ou areia é a pergunta que nós fazemos para você. Em Lucas 6, 46 a 49, Jesus escreve dois modos de construir. Sobre a areia, que é uma fundação instável, a instabilidade, e outra sobre a rocha, uma fundação estável, bem fundamentada. Muitas pessoas, incluindo crentes, estão construindo as suas vidas em fundações instáveis, tais como o materialismo, o pluralismo, a ambição, a cobiça, o luxo, a ostentação, as coisas fúteis dessa terra, o esporte, a educação, as filosofias, as tradições, a sabedoria dos homens, tudo menos a rocha eterna que é Jesus, o Senhor. A única fundação estável, diz o texto sagrado, é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra viva que revela o Cristo ressurreto, poderoso, a verdade de Deus nos nossos corações. Então, a partir dessa passagem, Lucas, nós podemos fazer uma série de indagações que nós vamos estar aqui apresentando para os irmãos. O que constitui, em primeiro lugar, uma vida sã, saudável, equilibrada? Versículo 47 aqui de Lucas 6 diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Então aqui a Bíblia está falando sobre um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que vem a mim, ou seja, na direção de Jesus, e pratica aquilo que ouviu na palavra de Deus. Segunda pergunta que surge: pode alguém ouvir e não fazer? A resposta é sim. Olha o que diz versículo 46 desse texto de Lucas 6. Por que me chamais de Senhor e Senhor e não fazem o que eu vos mando? Disse Jesus. Ou seja, tem gente que escuta o Senhor, mas não faz o que Jesus manda. E lá em Tiago 1, 21 a 25, o texto nos ensina que pode alguém sim conhecer a palavra e não praticá-la? É a pergunta que ele diz. Lá em Tiago 1, 21 a 25, quando ele está falando sobre a lei, as obras e a fé. E Tiago diz que a fé sem obras, ou seja, sem prática de vida, ela é morta, ela é sem vida, ela não é legítima, autêntica, verdadeira, mas sim é falseada. Terceiro lugar, a quem é comparado o homem que ouve e pratica a palavra de Deus? A resposta está no versículo 48, na parte A. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu uma profunda vala, diz o texto sagrado, e lançou o alicerce sobre a rocha. Que rocha é essa? A palavra de Deus, a verdade de Deus, que revela o Cristo Todo-Poderoso. Então, esse homem foi, removeu tudo que estava entre ele e a pedra. A pedra é quem? Jesus. Ele teve certeza de que era fundamento sólido, porque cavou fundo. Meu irmão, será que você tem cavado fundo na sua vida? Será que você tem construído a sua vida sobre a rocha que é o Senhor? Quarta pergunta que surge nesse estudo: por que a casa deve ser construída sobre a rocha? É outra pergunta que surge quando refletimos sobre esse texto. A Bíblia diz no versículo 48, parte B: vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. Quando a inundação vem, nós sabemos, pela vida natural, pelas coisas que observamos, as torrentes de água golpeiam aquela casa. E é próprio da vida passar por tempestades, lutas, tribulações, dificuldades, problemas. É o que diz Hebreus capítulo 12, de 25 a 29. Ninguém escapa dos problemas, das tempestades, das inundações da vida, das tribulações. A água muitas vezes é um símbolo de lutas, tribulações e problemas. Quinta pergunta que surge: o que aconteceu com a casa que estava sobre a rocha? E a resposta é: vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída aquela casa. Versículo 48, parte B. Ou seja, a casa não pôde ser abalada, por quê? Porque foi bem construída e foi edificada sobre a rocha. Haverá tempestade? Sim, em nossa vida espiritual? Sim, a resposta é sim. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Mas se nós ouvirmos a Jesus, praticarmos a palavra de Deus, as tempestades não podem nos abalar. Nós seremos inabaláveis de Deus. Sexta pergunta que surge: qual é o perigo que corremos quando estamos construindo a nossa vida espiritual? Qual é o perigo de tudo isso? A Bíblia diz no versículo 49, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa, sobre a terra sem alicerce. Em outro trecho, a palavra nos diz que a casa foi edificada sobre areia. Mateus 7, 26. Sétima pergunta: o que acontece com a casa sem alicerce? E a resposta é: arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa, no versículo 49, parte B. No momento em que a torrente golpeou aquela casa, a mesma inundação, ou seja, a tempestade que golpeou aquela casa construída sob a rocha, ela se desmorona, diz o texto sagrado, e a sua destruição, a sua ruína foi completa. Então nós precisamos reconhecer, amados, que qualquer fundamento instável em nossas vidas pode nos levar à ruína, à destruição. Se construirmos as nossas vidas sobre as coisas fúteis, banais, secundárias, contrárias à palavra de Deus, então, irmão, isso pode arruinar a nossa vida espiritual. O dinheiro, as coisas materiais, os relacionamentos equivocados, todas essas coisas que nós já mencionamos, as ofertas prazerosas, entre aspas, desse mundo. Reconheça, meu irmão. Então, cave fundo na sua vida, até que você encontre a rocha inabalável, Jesus de Nazaré, a pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, os religiosos daquela época, mas que para nós, conforme diz 1 Pedro, ela é preciosa, e com a ajuda do Espírito Santo, edificaremos uma vida, uma casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Viremos na direção de Jesus, ouviremos a voz de Jesus através da palavra e dos pregadores que pregam a verdadeira, pura e simples palavra de Deus, e que essa palavra ela vai se tornar vida, ela vai ser encarnada no nosso dia a dia, para que com a ajuda do Espírito Santo, cavando fundo na nossa vida espiritual, tenhamos uma vida inabalável sobre a rocha eterna, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, através desse vídeo devocional. Aqui debaixo, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, siga o nosso canal aqui do YouTube, e no link de descrição você tem todas as informações da nossa igreja Casa na Rocha. Amanhã à noite, às 20 horas, temos culto, no domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, na Doutor Camargo, 4555, no centro de Umuarama, aqui no Paraná. Para você que é de longe, você pode assistir os nossos cultos online, através do nosso site, casanarrocha.com. Você tem um link do culto ao vivo, nesses horários que eu falei, quarta às 20 horas, está aqui no link de descrição, domingo às 9 horas e às 19 horas, através do Facebook, você consegue assistir o culto da Igreja Casa na Rocha. Aqui também no link de descrição tem todas as informações, para que você se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo através da pregação do Evangelho de Jesus de Nazaré, do cuidado das vidas, do ministério de pregação itinerante, cursos, cuidado de vidas, famílias, pessoas. Você pode se engajar conosco nessa obra linda através dos seus dízimos, através das suas ofertas, através da sua semeadura. Lembre-se, a sua semente que você estiver lançando hoje prepara você para um futuro abençoado lá na frente. Então tenha um futuro abençoado, lançando a sua semente hoje no reino de Deus e na causa do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui debaixo tem todas as informações dos nossos canais, das nossas redes sociais, e também de como você pode contribuir conosco através deste ministério, dessa casa pastoral. Deus vos abençoe, querido, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.